Bem-vindos ao curso de Controle Dinâmico de Motor CC de ímã permanente. Meu nome é André Augusto Ferreira, sou professor do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os objetivos deste curso são modelagem do comportamento dinâmico da máquina de corrente contínua, projeto de controladores de corrente, velocidade e posição, e construção e teste de um protótipo didático para controle do motor CC. Dentre as principais características e aplicações típicas desse motor, a gente tem como característica a regulação precisa de velocidade para aplicações, por exemplo, em máquinas de papel e esteiras. Aceleração e desaceleração ajustáveis, que pode ser aplicado em exaustores, por exemplo. Controle de posição em robôs manipuladores e telescópios. E conjugado constante em uma ampla faixa de velocidade para a tração elétrica de veículos. Nesta figura é mostrado um diagrama geral para o acionamento de um motor de corrente contínua de ímã permanente. Observar que aqui está representado tão somente o circuito de armadura. O circuito de campo não é ilustrado, uma vez que esse motor é de ímã permanente. No eixo desse motor, nós temos acoplado aqui um sistema de transmissão mecânica e ainda temos acoplado aqui um disco. Esse disco está em uma perfuração, mas na realidade ele tem várias perfurações aqui, em que eu tenho um sistema com um LED e um fotossensor para medição de velocidade. De acordo com a passagem da luz pelos buracos que nós temos aqui nesse disco, são feitas transições de borda de subida e de borda de descida no fotossensor, que isso daqui vai para um microprocessador e eu consigo medir a velocidade através desse sistema denominado de encoder. Se eu aplicar uma tensão terminal sobre o eixo dessa armadura aqui, essa tensão terminal for constante, em regime permanente, o que vai acontecer é que esse conjugado eletromecânico vai ser constante se a carga também for constante, obviamente. Com isso, a velocidade de giro dessa máquina também vai ser constante. Para alterar a velocidade dessa máquina, eu preciso variar o valor dessa tensão terminal. Para variar essa tensão terminal, eu não vou poder usar diretamente uma fonte CC, eu tenho que variar o valor dessa fonte de tensão que está sendo aplicada aqui no meu motor. Para isso eu vou necessitar de um atuador. Esse atuador, em geral, pode ser um amplificador operacional de potência, isso para motores de baixa potência, ou um conversor chopper. Esse tipo de conversor nada mais é do que um conversor de eletrônica de potência, em geral um conversor do tipo classe E, que me permite acionar o motor aqui nos 4 quadrantes de operação. Nesse modelo agora que a gente tem do motor de corrente contínua, está representado aqui o circuito de campo, além do circuito de armadura. Portanto, a gente está falando de um motor de corrente contínua de excitação independente. Note que no circuito de armadura, o que eu tenho aqui acessível são os terminais aqui que eu vou alimentar e aí eu vou provocar aqui sobre o circuito do motor uma circulação de corrente de armadura. A resistência e a indutância de armadura são intrínsecas ao meu motor. Essa tensão EA é uma tensão induzida quando eu tenho o giro do motor. Ela representa para mim a força contra-eletromotriz presente nesse motor. No circuito de campo a gente também tem RF e LF, que representam resistência e indutância intrínsecas ao meu motor. Eu alimento esse circuito. Portanto, para o motor CC de excitação independente, é um dispositivo que eu vou ter 4 terminais.
Isso me permite fazer um acionamento bastante interessante desse tipo de máquina, em que eu consigo aumentar gradualmente a potência de acordo com a variação da velocidade, mantendo o conjugado no valor máximo. Quando eu atinjo a potência máxima do motor, eu não posso continuar aumentando essa potência. Em geral, eu vou atingir a tensão máxima de operação da máquina. E aí eu chego numa velocidade angular base aqui de operação. Depois dessa atingir esse valor máximo de potência, eu não posso continuar aumentando a potência, portanto, eu saturo a potência. Como a minha potência ela é representada pelo conjugado vezes a velocidade, o que eu posso fazer para aumentar essa velocidade é diminuir proporcionalmente o conjugado eletromecânico. Para fazer essa redução do conjugado eletromecânico, o que eu tenho que fazer é diminuir a corrente de campo, uma vez que o meu conjugado eletromecânico é proporcional ao produto entre a corrente de campo e a corrente de armadura que está sendo percorrida aqui pelo motor. Portanto, nessa região, que é essa região aqui, o que eu faço é diminuir a corrente de campo. Com isso, eu diminuo o fluxo de entreferro aqui. Essa diminuição me permite uma redução do conjugado eletromecânico, mantendo o valor de potência. Essa região tem um nome que é chamada de região de enfraquecimento de campo. Para fazer essa operação de variar a tensão terminal aplicada aos terminais de armadura do meu motor e a tensão aplicada ao circuito de campo, nós utilizamos aqui o conversor Chopper, que são duas pontes a gás aqui, uma para cada circuito aqui. Portanto, a partir de uma tensão fixa, eu vou conseguir variar um valor de tensão aplicada sobre o motor. Essa forma de onda é uma forma de onda recortada. É uma forma de onda retangular que eu vou aplicar aqui, que eu vou conseguir variar o valor médio instantâneo para o meu motor. Portanto, é a partir do comando desses interruptores que eu vou conseguir variar o valor médio dessa tensão. Da mesma forma, o comando desses interruptores, eu vou conseguir variar o valor médio dessa tensão. A técnica que eu utilizo para fazer a comutação desses interruptores é denominada de PWM, ou modulação por largura de pulso, também denominada de MLP, da forma como preferirem. Para gerar esses pulsos para esses interruptores, o que eu tenho é uma forma de onda triangular, que aqui é uma dente de serra, é comparada com uma forma de onda de referência. Dessa comparação, surgem aqui os pulsos para comandar esses interruptores. Se o pulso aqui estiver em nível alto, esse interruptor está conduzindo. Se estiver em nível lógico baixo, ele está bloqueado. Portanto, eu vou comandar esses interruptores de acordo com a lógica de acionamento aqui dos comandos a partir de um valor de referência de tensão. É isso que me permite fazer o controle do meu motor. Se a gente observar aqui, a gente tem um esquema de controle do motor CC de estação independente. Aqui está representada a nossa ponte H, que ela está alimentando aqui o circuito de armadura do nosso motor. Aqui nós temos a representação de uma outra ponte H que está alimentando o circuito de campo. Note que eu estou medindo aqui a corrente de armadura do meu motor. Eu passo esses
essa corrente por um filtro passa-baixa. Esse filtro passa-baixa, ele vai me permitir reduzir os ruídos da medição desse motor. Esse valor medido é comparado com um valor de referência. Isso vai me gerar um sinal de erro que eu vou passar por um controlador PI. Pode ser outro tipo de controlador. É basicamente um controle de corrente. A saída desse controlador PI vai me gerar um valor de referência de corrente, que eu vou comparar com a minha forma de triangular e vai ser gerada aqui a minha modulação por largura de pulso, que vai comandar os meus interruptores. Isso me permite fazer um controle de corrente para esse motor, usando essa malha de corrente aqui. Se eu medir a velocidade, aqui eu estou utilizando um taco gerador, eu vou passar por um filtro passa-baixo para limpar essa medição, ou seja, retirar os ruídos dela. Então eu tenho um valor medido aqui e uma referência de velocidade. Aqui é gerado um sinal de erro que eu vou passar por um controlador de velocidade, nesse caso aqui representado por um PI. Esse controlador PI vai me gerar uma referência de corrente. Essa referência de corrente, eu vou fazer o seguinte, eu vou limitar ela. Eu vou limitar tanto a taxa de variação dela, quanto os valores mínimos e máximos. Isso para que o meu motor opere de forma segura. Portanto, nesse caso, nós temos duas malhas de controle, uma malha interna de controle de corrente e uma malha externa de controle de velocidade para esse motor. Isso me permite fazer aquela primeira parte lá do controle, descrita nas curvas de conjugado velocidade e potência velocidade. A parte do enfraquecimento de campo, eu vou utilizar o que? Eu vou utilizar aqui um sensor de tensão para medir a tensão terminal. Para fazer uma estimativa da tensão induzida na minha máquina, eu vou utilizar a medição da corrente de armadura e multiplicar pelo RA. Esse valor é uma estimativa que eu tenho da tensão induzida da força contra a eletromotriz. Eu vou comparar com uma referência. Essa comparação vai me gerar um sinal de erro aqui, que eu vou passar por um controlador de corrente de campo, que vai me gerar um valor de referência para a minha forma de triangular, de tal maneira que eu vou gerar aqui os comandos para a minha ponte H. E isso vai me permitir controlar a corrente que está passando aqui pelo motor. E aí eu vou conseguir fazer o controle do enfraquecimento de campo. É essa estratégia de controle aqui que me permite fazer as curvas de conjugado velocidade e potência velocidade descritas anteriormente.